Oi gente, meu nome é Wagda Campos e eu sou catequista. No vídeo de hoje vai ser diferentão, porque a gente vai estar aqui. Primeiro, nós temos participações especiais do Caio e do Luan. E segundo, que nós vamos falar aqui, hoje não vai ter desenho, nós vamos falar aqui frente a frente. Em setembro, nós comemoramos o mês da Bíblia. E no mês da Bíblia, nós vamos falar sobre a Bíblia. Eu trouxe aqui para vocês, acho que todas as Bíblias que a gente tem aqui em casa. São vários tipos diferentes, mas além dos que a gente tem 1 milhão de outros tipos. Nós temos aqui em casa uma Bíblia que chama Edição da Família, da editora Vozes, essa aqui grandona. Nós temos essa Bíblia aqui que eu gosto muito dela, que ela é boa para estudo, chama Bíblia do Peregrino. Ela tem algumas explicações embaixo aqui, ó, bem bacana. Essa minha aqui é só do Novo Testamento. Temos também a Bíblia comum, só que ela é um pouquinho mais compactazinha, com a letra menorzinha. Essa aqui é a Bíblia da Paulus, ela é edição pastoral. Essa Bíblia aqui eu fiz catequese com ela e hoje quem faz catequese com ela é o Caio. E daqui uns dias será o Luan. É uma Bíblia histórica na nossa família. E também nós temos uma Bíblia aqui bem legalzona, que chama Bíblia em Ação, que é uma Bíblia em quadrinhos. O Caio já leu ela toda. É uma Bíblia bem divertida e bem fiel às histórias da Bíblia. E assim, consegue entender, saber as histórias do Antigo e do Novo Testamento de uma forma divertida e ilustrada. Eu vou virar o celular para baixo para a gente conseguir conversar melhor e eu conseguir explicar a vocês manuseando a Bíblia, ok? Começamos aqui com a nossa Bíblia em mãos. A Bíblia é um conjunto de livros, ok? Um conjunto de livros divididos em duas partes. O Antigo Testamento e o o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento é maior, ele tem 46 livros. Ele fala sobre o quê? Sobre os profetas e os reis. Isso, sobre a história do povo de Israel, né? O povo que Moisés liderou, que foi no Egito, depois as tribos, etc e tal. Então aqui no Antigo Testamento conta sobre isso. E o Novo Testamento, nós temos aqui 27 livros, é menorzinho. E conta a história de quem? Jesus, né? Conta a história de Jesus e depois, quem conta a história de Jesus? Os evangelistas. Aqui no Novo Testamento nós temos 4 evangelistas. Vamos ver quem é? João, Marcos, Lucas e Mateus, tá soprando, hein? Então estes 4 são os evangelistas. Eles contam a história de Jesus. Mas depois aqui no Novo Testamento tem alguns outros livros que contam a história depois que Jesus ressuscitou, depois que ele mandou o Espírito Santo. Então são os livros dos Atos, dos Apóstolos, né? Que são Atos, né? As coisas que eles fizeram, Atos. E também as cartas, né? Cartas de São Paulo, cartas de São Tiago, cartas de João. E terminando aqui no Apocalipse de João. São Tiago tem. Tem cartas de São Tiago. Tem cartas de São Tiago aqui também. Tem bastante coisa. Tem cartas de Pedro. Então tem bastante coisa legal aqui sobre o que os apóstolos fizeram. Os primeiros cristãos, né? As primeiras comunidades cristãs. Coríntios era uma comunidade cristã, Tessalonicenses era uma comunidade cristã, Hebreus era uma comunidade, vamos ver aqui quem mais. Essa aqui é a carta de João. Então tem várias, Romanos, né? Eram várias comunidades e os apóstolos mandavam cartas para orientar essas comunidades. Então vamos lá. Então nós já descobrimos como que é a Bíblia, né? Joia! Agora nós vamos falar uma diferença legal. O que acontece? A Bíblia católica, ela tem 7 livros a mais do que a Bíblia protestante. A Bíblia protestante, depois da reforma lá de Martinho Lutero, eles retiraram 7 livros da Bíblia. Eu anotei aqui quais são eles, ó. O livro de Tobias não tem na Bíblia protestante, Judite, 1 e 2 Macabeus, o livro de Sabedoria, Eclesiástico, Baruque
eu falando errado, Baruque, e também algumas partes do livro de Daniel e de Esther. Então esses livros não tem na Bíblia protestante. Mas por quê? Porque o que acontece? Eles fizeram umas reuniões, os judeus na época, porque existiam a língua hebraica e a grega. E os judeus achavam que os livros que eram escritos em grego não eram inspirados pelo Espírito Santo. Então eles tiraram esses livros escritos em grego. Mas a Igreja Católica, que é santa e inspirada pelo Espírito Santo, ela falou que deveria ficar, porque, poxa, eram livros inspirados. Porque o que acontece? Antigamente não tinha essa impressão aqui bonita, né? Eles escreviam à mão, eles transcreviam essa Bíblia à mão. Então, algumas traduções ficavam em grego. E aí tinha uma biblioteca, que eu acho que a gente já conversou sobre ela, a Biblioteca de Alexandria, uma biblioteca muito grande. Lá nessa Biblioteca de Alexandria tinha uma Bíblia. Antigamente andava-se longe para procurar uma Bíblia, não tinha-se Bíblia assim em todas as casas, para todo mundo. Então, a Igreja Católica permaneceu com esses livros porque eles conseguiram ver que aqui no Novo Testamento, que foram os apóstolos que escreveram, a Igreja Católica conseguiu enxergar que os apóstolos usavam esta Bíblia lá da Biblioteca de Alexandria, mesmo que ela fosse escrita em grego, porque eles fazem citações aqui no Novo Testamento, lá do Antigo Testamento, de partes da Bíblia que eram lá da Bíblia de Alexandria. Então a igreja... O que significa aquela Bíblia que tiraram os livros? Eles tiraram os livros porque ele estava escrito em grego e eles acreditavam que era só o hebraico que seria as partes, como se diz, inspiradas por Deus na Bíblia, entendeu? Então, aqui nós temos então a Bíblia completa com estes 7 livros. Então eu expliquei o motivo, os quais tiraram-se, os protestantes tiraram esses 7 livros. A Igreja Católica decidiu em reuniões, né, inspirada no Espírito Santo, que esses 7 livros deviam permanecer, porque era a Bíblia que os apóstolos usavam. E sabe o que é mais interessante? Tão importante quanto a Bíblia é as Sagradas Tradições. O que são as Sagradas Tradições? Ir pra missa. São ir pra missa é uma sagrada tradição. As tradições que a gente traz lá de trás dos apóstolos, entendeu? Então, as tradições que a gente segue iguaizinhas dos apóstolos, entendeu? Então, essas são as sagradas tradições. E por causa dessas tradições, nós temos a Bíblia. Por quê? Por causa dessas tradições, os apóstolos escreveram, São Paulo escreveu cartas. Então, a Igreja Católica é muito linda porque ela tem essas sagradas tradições que nós seguimos hoje, 2021 anos depois, a gente segue as tradições que São Pedro deixou, que São João deixou. Olha que legalzão, não é? Muito legalzão. Agora nós vamos aprender a mexer aqui na Bíblia. E aí eu vou colocar aqui, para a gente aprender a mexer na Bíblia, uma passagem de Coríntios, e ao qual essa passagem, São Paulo fala um pouco sobre essas tradições. Então eu vou explicar para vocês assim, como é que escreve. Quando a gente vai escrever, ó, nós vamos procurar aqui, da primeira carta de Coríntios, capítulo 11, o versículo 23. Então a gente escreve assim, ó, C-O-R, de Coríntios. Meu R é bem feiozão, vou fazer um R melhor aqui, ó. 1 Coríntios, quer dizer, a primeira carta de Coríntios. A primeira carta de quem para Coríntios? São Paulo. De São Paulo para Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 11. Isso, vírgula, versículo 23. Então aqui a gente coloca a sigla de onde a gente vai procurar aqui na Bíblia. Aí dá um espacinho. Nós vamos ter aqui o capítulo, uma vírgula e aí vai ter o versículo. Então agora nós vamos lá na Bíblia.
Nós vamos lá no Coríntios. Aqui na Bíblia nós temos 1 Coríntios e temos 2 Coríntios. Não sei se vocês vão conseguir ver aí, não, mas vocês tentam mexer na sua Bíblia aí, ó. 1 Coríntios, logo depois nós vamos ter 2 Coríntios. Então nós vamos procurar aqui, ó, 1 Coríntios. Achei já o livro. Joia. Agora, o primeiro que vem seguinte é o 11, que é o capítulo. É o número maiorzão. Olha pra você ver que sorte que eu dei. Aí eu já tenho aqui, ó. Tem lá todos os capítulos 7, 8, 9. Então nós chegamos aqui no 11. Então nós já estamos aqui, ó. 1 Coríntios 11. Ok? Agora, dentro desse número 11, tem vários numerozinhos pequenininhos em cada frase. Esses são os versículos. Então, nós vamos procurar agora o 23. E olha o que São Paulo diz. De fato, eu recebi pessoalmente do Senhor aquilo que transmiti para vocês. Tá vendo as sagradas tradições aí? São Paulo, ele passa para todas as pessoas o que ele recebeu. Ele passa de geração em geração. Isso é o que a mamãe faz. A mamãe está passando para vocês o que eu aprendi lá com a vovó Dária. E vocês vão passar para os seus filhos e se Deus quiser. E é por isso que a Igreja Católica nunca morre, porque a gente passa para frente o que a gente aprendeu. Legal, né? Legal demais. Agora nós vamos procurar mais uma vez São Paulo falando das tradições. Dessa vez também. São Paulo tem bastante. Coríntios. Dei um espacinho. Nessa vez vai ser capítulo 15, versículo 3. 3? É só o versículo 3. Ok? Dessa vez o Caio vai procurar pra mim. Dá a volta aqui, ó. Eita. Depois eu vou cuidar. Depois você, meu bem. Vamos lá. Ó, não puxa muito a Bíblia não que sai do vídeo. Vamos lá. 1 Coríntios. Já deixei fácil pra você. Já deixei no 1 Coríntios. Aí o capítulo 15. Isso. Tá aqui. Versículo. 3. Aqui. Então fala bem alto pra gente ouvir ali no vídeo. Por primeiro, eu lhes transmiti aquilo que eu mesmo recebi, isto é, Cristo morreu por nossos pecados, conforme as Escrituras. Mais uma vez, Paulo tá falando o quê? Das tradições. Que ele transmitiu o que ele Aprendeu. recebeu. Muito bacana. Vamos seguir. Pode voltar ao seu lugar. Isso é divertido. Tá gostando? Tá gostando? Tô adorando. E agora nós vamos o quê? Nós vamos pegar agora versículos maiores, né? Igual nas leituras da missa. Então hoje, como é o dia da exaltação da cruz, eu escolhi o evangelho de hoje, né? Nós somos presenteados por Deus, né? Pra gente estar fazendo esse vídeo hoje com esse evangelho. Então vamos lá. Agora nós vamos escrever assim, ó. É o evangelho de João. Aí nós vamos colocar J-O. É o capítulo 3, vírgula. Agora nós vamos falar do versículo 13 até o versículo 17. Então nós colocamos um tracinho. Aqui, ó, nós falamos só um versículozinho. Aqui, ó, nós lemos só o versículo 23. Aqui nós lemos só o versículo 3. Desta vez nós vamos ler do 13 até o 17. É uma história maior, né? Mas nós também podemos escrever assim, ó. João 3, de 13 a 17. Ok? Pode ser. Só que nós católicos nós falamos, é o evangelho de João. São João, São Mateus, São Marcos. Ok? Sim. Então agora, vem cá, Luan, que agora você vai junto comigo. João é usado em festas, né? É. Aqui, ó. Que nem você explicou naquele outro vídeo. João é o último evangelho aqui. Esse aqui é o que, Luan? Capítulo 3. Capítulo 3. E o capítulo 3 é qual número? Olha aqui pra mim. Onde tá o capítulo? Ó, nós já achamos João, não achamos? Sim. Então acha o capítulo 3 pra mim. Aqui. Onde? Aponta com um dedinho o capítulo 3. Isso. Agora nós vamos ler de onde até onde?
De onde até onde? Do 13 ao 17. Então, aqui dentro do capítulo 3, nós vamos procurar o 13 aqui, ó. Encontramos o 13. Eu vou ler aqui, ó. Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Quem que desceu do céu? Jesus? Quem que é o Filho do Homem? Jesus. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, do mesmo modo é preciso que o Filho do Homem seja levantado na cruz, né? Assim, todo aquele que acreditar nele terá a vida eterna. Pois Deus amou de tal forma o mundo que entregou o seu Filho único, para que todo aquele que acredita não morra, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus enviou o seu Filho ao mundo para condenar, não para condenar o mundo, e sim para que o mundo seja salvo por meio dele. Pode voltar para o seu lugar. Palavra da salvação. Glória a você. Glória a vós, Senhor. Glória a você. Nós nem fizemos o louvor. Ok. Nós nem fizemos o sinal da cruz. Isso. Legal. E aqui a gente vai falar um pouco também sobre as siglas. Porque a gente vê aqui Uncor, Jó. Então a gente precisa aprender de onde vem, né? É um pouco óbvio, né? Uncor de 1 Coríntios. Mas se a gente não domina, não sabe de que está falando, toda a Bíblia, no inicinho dela tem a opção aqui, ó, abreviaturas. Nessa aqui tem, nessa aqui maior também tem. Então são as abreviaturas. Então aqui, ó, LC é Lucas, né? Cânticos é CT, né? A carta de São Tiago é TG. Então a gente parte, se você tiver alguma dúvida, você vem aqui no inicinho da Bíblia, pega as abreviaturas para você conseguir descobrir de que está falando. Se você pegar algum texto assim já para você procurar e você não sabe o que é cor, aí você tenta achar aqui o que é o cor, ok? Então nós aprendemos aqui a procurar, né? Aqui na Bíblia, nós descobrimos o que é os capítulos, o que são os versículos e a gente aprende a ler, né? A Bíblia não é um instrumento mágico que a gente fecha o olho e sai abrindo assim e Deus fala com a gente. Não é assim. É uma coisa sagrada. A Bíblia é um instrumento sagrado. Então o ideal é que a gente reze antes de abrir a Bíblia, antes de manusear a Bíblia. Se não entendeu alguma parte da Bíblia, procura alguma pessoa que estudou muito sobre a Bíblia, alguma pessoa que entenda. Para ler também, tem muitos explicações dos santos, né? São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, o famoso Santo Antônio, né? Que era famoso pelas suas homilias. Então tem muitos santos que explicam as partes da Bíblia. A gente não pode pegar a Bíblia e ficar tentando adivinhar o que queria estar dizendo aqui, né? Então nós temos que estar inspirados pelo Espírito Santo e procurar pessoas muito mais inspiradas que a gente. Ninguém melhor do que os santos, não é? Então acho que é isso. A gente aprendeu aqui um pouco sobre a Bíblia, como é a nossa Bíblia, sobre as sagradas tradições que nos deram essa Bíblia. E acho que é isso. Tudo certinho para vocês? Sim. Então vamos dar um tchau aqui embaixo? Tchau. Tchau! Então por hoje é só. Fiquem com Deus e Nossa Senhora. E se gostou do vídeo, compartilhe com os colegas. E não se esqueçam de se inscrever no canal e lá no meu Instagram.